Bom dia, amigos. Estou aqui no estúdio Casa da Sogra com o Lúcio, porque eu quero informar vocês sobre a modificação do programa Débora Histórica. Por que a modificação do programa Débora Histórica? Porque eu deixei a rádio onde eu fazia o programa. Porque eu quero que o programa Débora Histórica seja um programa muito à vontade, sem que eu seja podada para nada, o que eu possa falar sobre todos aqueles assuntos que, no meu ver, interessa a população, interessa aos meus ouvintes, né? E eu não disse bom dia para vocês. Bom dia para todos meus ouvintes antigos, meus novos ouvintes. Ontem eu fui num evento onde eu distribuí vários cartões, eu espero que meus amigos também me ouçam amanhã. Hoje, na verdade, não é o dia do meu programa. Meu programa é nas quintas-feiras, a partir das 9 horas. Eu não sei mais quanto, se vai ser das 9 às 10 ou das 9 às 10 e meia, mas ele vai iniciar sempre às 9 horas, de acordo com o roteiro que eu tiver que conversar com vocês, ok? Não vamos ter intervalos, porque não é rádio, né? É simplesmente um programa gravado em estúdio e eu acredito que eu vá poder passar mais informações para vocês, sem cortes, muita música, aquilo que eu realmente quero passar, que é a cultura, que é a informação, que é a educação, que são as músicas que eu quero contar para vocês de todos os mundos, né? Na verdade, nós vamos falar de músicas de várias épocas, de vários idiomas, né? Como eu passei na semana retrasada, eu passei as músicas que são cantadas em árabe marroquino. A semana passada nós falamos da Páscoa, então eu coloquei as músicas clássicas de Mozart, de Beethoven, né? E logo eu vou trazer para vocês outras músicas maravilhosas e de vários compositores. E depois eu estou agora fazendo uma série do Paulo Coelho, que fez as músicas para Raul Seixas, então estou tocando as músicas que o Raul Seixas cantou, né, que é em parceria, tá? Eu não posso dizer, o Paulo Coelho fez e o Raul Seixas cantou, né? É parceria. E depois as músicas que o Paulo Coelho fez para Fábio Júnior, fez para a Elis Regina, e aí eu vou pesquisar se ele fez outras músicas para outros intérpretes. Então, essa é a situação, né? Essa é a intenção do programa Débora Histórica, contar várias histórias para vocês e de várias coisas. Bom, hoje nós não temos a música de fundo por enquanto, neste momento, tá? Mas depois nós vamos ter. Isso daqui, o Débora Histórica, ele vai tanto sair no YouTube, no meu canal Débora Histórica, e vai sair também no Facebook, meu particular. Então, foi o que eu escrevi aqui, devido a algumas restrições dos assuntos abordados por classificação do meu programa, eu quero que o meu programa seja bem à vontade, tá? Não, nada de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se eu quiser falar de política, eu falo. Se eu quiser falar de religião, de filosofia, eu falo e ninguém me poda, tá? Então, a atividade desse programa, como eu acabei de falar, é passar a cultura, a informação, né? Sempre coisas boas, né? Porque coisas ruins tem por aí na televisão, nas notícias. Educação, que para mim a educação não é o fato de você aprender a escrever ou aprender geografia, matemática. Educação para mim é outra coisa. Educação é aquilo que você faz em casa, são as instruções que você tem fora da escola, né, que você teria na sua casa, no seu ambiente social antes de entrar na escola, tá? As músicas, como eu falei, o trabalho que eu estou fazendo na SAVES. Eu fiquei um tempo sem falar sobre a SAVES, que é a Sociedade Amigos da Vila Sônia,
Por quê? Porque, na verdade, eu estou sem colaboração de vocês que moram na Vila Sônia, né, nessa região. Então, eu estou trabalhando para isso, para que nós possamos fazer uma coisa assim, é um trabalho de formiguinha, e eu estou trabalhando para que nós possamos fazer alguma coisa bem bacana, e aos poucos as pessoas se agregarem a esse trabalho, porque é um trabalho que precisa. A Vila Sônia é um bairro assim super abandonado, nós não temos um representante na política, né? E eu acredito que nós possamos ter, vamos ver, né? Agora com o passar do tempo, né? E também o meu trabalho no GLAP, que é o Grupo Local de Ação Política, e trazer aqui também as pessoas para falar sobre isso, tá? Então vamos ver o andar da carruagem desse meu programa, como que nós vamos realmente fazer em relação à programação dele, tá? Bom, vamos entrar ao assunto de hoje, que hoje é o dia das telecomunicações, e eu tirei aqui da internet os assuntos, né? Deixa eu ver qual é a fonte que eu tirei aqui. Amambai, notícias de Mato Grosso do Sul. Então, dia da telecomunicação. O que é telecomunicação? É uma forma de estender o alcance normal da comunicação, que é tele, que vem do grego, que significa distância, e a palavra comunicação deriva do latim comunicare, que significa tornar em comum, partilhar, conferenciar. O dia 5 de maio foi feito como Dia Internacional das Telecomunicações, porque nesse dia, em 1865, foi fundada a União Telegráfica Internacional, que na década de 1930 transformou-se a União Internacional de Telecomunicações, sigla UIT. Aqui, o que significa? Isso daí, gente, para mim faz parte da cultura. Você saber por quê, você telefona, você tem um rádio, você tem uma televisão, você tem hoje a internet. Então é importante você saber como que surgiu tudo isso, né? Nossa, mas em 1865 já tinha isso? Né? Vamos ver a historinha aqui? Tudo começou com o telégrafo e evoluímos até a popularização da internet, a rede mundial de computadores que fez do planeta um lugar sem fronteiras geográficas, onde o longe não existe. Aliás, está perto até demais, né, a internet. É maravilhoso poder ter amigos de várias nacionalidades. Neste fenômeno nunca tinha visto nem experimentado na nossa história. Vamos agora voltar no tempo e ver as datas mais importantes que contribuíram para a evolução dos meios de comunicação. Em 1840, Samuel Morse registra a patente do telégrafo elétrico, baseado em código binário e pontos e traços, o seu chamado código Morse, que eu inclusive até estudei o código Morse, tá? E eu só sei um sinal, na verdade, que eu nem tenho certeza qual que é o SOS. As mensagens elas eram enviadas rapidamente a grandes distâncias. A repercussão foi imediata. Em pouco tempo, o mundo todo estava utilizando o telégrafo. Em 1850, um cabo submarino construído no Canal da Mancha liga França e Inglaterra para transmissões telegráficas. Eu lembro que aqui no Brasil, as ligações quando eram para interestaduais, né, você ligava, demorava, e aí você falava com a pessoa, esperava a chegar lá a sua voz, então ficava um pouco mudo, aí a pessoa quando falava também, ela não ouvia mais o telefone, então era assim, não é igual agora, que você fala e você ouve, até interrompe a pessoa ao mesmo tempo, né? Em 1866, o primeiro cabo submarino transatlântico para transmissões telegráficas é construído ligando a Europa à América. Um grande avanço diminuindo a distância geográfica entre países. Eu fico imaginando, né, como que eles passaram esse cabo? Eu não sei, não faço ideia de como eles passaram, mas eu vou pesquisar. E vocês também pesquisem, tá? Que eu também não vou pesquisar tudo, não. Vou dar o básico aqui. E aí vocês também pesquisam tudo. Em 1865,
No dia 17 de maio é fundada em Paris a União Telegráfica Internacional. Na década de 30, transforma-se na União Internacional as Telecomunicações, que foi o que eu falei anteriormente, UIT. Em 1876, Alexander Graham Bell, acho que ninguém lembra disso, a gente aprende na escola, tá? Registra a patente do telefone. A invenção do telefone foi revolucionária. O aparelho contém um microfone que converte as ondas sonoras, que é a voz humana, em impulsos elétricos. Eu também nunca entendi como faz isso, não faço a mínima ideia de como acontece isso. Em 1879, D. Pedro II autoriza o funcionamento da primeira empresa de telefonia no Brasil. Os primeiros telefones começam a funcionar na cidade do Rio de Janeiro. Em 1890, Heinrich Hertz fez uma descoberta importantíssima, as ondas eletromagnéticas, que permitiu futuramente a invenção do rádio. Tornou-se extremamente popular depois da Primeira Guerra, que era o início da era de ouro do rádio. Em 1922, primeira transmissão radiofônica no Brasil. Em 1923, Inglaterra e os laboratórios Bell, nos Estados Unidos, apresentam pela primeira vez a televisão. Em 1950, Assis Chateaubriand foi o responsável por trazer a televisão para o Brasil. O primeiro programa de TV brasileiro aconteceu no dia 18 de setembro e foi transmitido pela extinta TV Tupi. Em 1958, com o objetivo de impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e militar, nasce a ARPA, que é a Advanced Research Projects Agency, que é precursora da internet. Em 1976, Steve Jobs apresenta o primeiro computador pessoal, o Apple Computer. Em 1978, a telefonia móvel celular é ativada no Japão. As estações de telefone móvel são interligadas entre si por cabos e fibras óticas ou por ondas de rádio terrestres, e o sinal recebido pelo telefone móvel vem dessas estações. Em 1993, Mosaic, o primeiro grande navegador gráfico, é apresentado ao público. Em 1995, a rede mundial de computadores, a internet, é implantada no Brasil. Se bem que os computadores já estavam aqui no Brasil bem antes. Tá? Já disse a fonte para vocês. Bom, depois de vocês saberem de quase todas as informações a respeito do Dia das Telecomunicações, que nós temos inclusive mais 2 homenagens aqui, eu gostaria de voltar a falar para vocês. A semana passada não foi feito a série do Paulo Coelho e Raul Seixas, porque nós fizemos contamos a história sobre a Páscoa, né? Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo ou do Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa. Então agora o que eu quero fazer com vocês é mostrar uma música chamada, eu acho que vocês não vão lembrar disso daí, né? Como Vovó Dizia, do Raul Seixas, né? É claro que é uma brincadeira que vocês não lembrem. Quem não tem colírio usa óculos escuros, tá? Então nós vamos tocar essa musiquinha. E lembrando também que hoje eu estou gravando esse programa e que nos próximos programas que nós vamos fazer, eu não vou poder pôr música, a não ser que seja que que o autor me autorize, como algumas músicas que eu vou colocar aqui do Vicente Frassino em outras séries, né? Por quê? Porque como o programa vai para o YouTube, vai para o Facebook, as gravadoras têm
me bloqueado. Mesmo as músicas do Cortioli, quando eu toco, eu tenho contato com ele. Então eu peço para ele, ai Cortioli, vou tocar tal música, que também é uma série que eu quero fazer, porque ele tem umas músicas assim maravilhosas. E ele conta para mim a história, né? Ah, é Débora, eu fiz essa música no ano tal, eu estava, igual a música Toledo, eu estava em Toledo, na Espanha, então de lá surgiu, ou quando eu estava numa praça lá na Argentina. Então ele conta para mim a história. Mesmo assim, eu não quero pedir autorização para a gravadora, porque também dá muito trabalho, ele tem que passar lá, passar para mim, passar para a gravadora, depois tem que me dar um documento, aí eu tenho que mandar o documento para o YouTube, então eu prefiro falar o nome da música para vocês e vocês procuram na internet a música, mas durante o programa a música vai ser passada e depois vai ser editado sem a música e vai ser colocado o nome lá da música que quando for ao vivo, né? Vai passar. Depois, quando for editado, nós vamos tirar a música, mas a música vai ter o nome para vocês procurarem e ouvir sempre. Porque, inclusive, eu estava conversando até com o Cortioli, ele falou, um dia todos vão conhecer a minha música. Eu falo, demorou, né? Porque são músicas maravilhosas. Ele que fez, inclusive, a trilha sonora do filme Os Espíritos, né? E de um outro filme também ligado ao espiritismo, né? Então, assim, as músicas dele são lindas. Tá? Então, essa música, como vovó dizia, de Raul Seixas e Paulo Coelho, 1973.
Agora vamos falar então do Dia do Propagandista Farmacêutico, dia 5 de abril. O Dia do Propagandista Farmacêutico é comemorado em 5 de abril, uma data especial para o profissional, que é responsável pelo relacionamento comercial entre os fornecedores de medicamentos, indústrias e farmácias de manipulação, com os prescritos, que são os médicos prescritores, né, que são os médicos, nutricionistas, veterinários e dentistas. Uma coisa que eu lembro é que quando eu ia para o médico, eu odiava aqueles representantes, porque toda vez tinha o meu horário e aí o representante entrava na sala com aquela malona dele e deixava lá os medicamentos para experimentos, né? Tá? Então eu não gostava porque eles tiraram minha vez, né? E eu tenho uma questão assim, muito incômoda com o horário, né? Eu sempre falo 8 horas, não é 8 e 1, então o médico tinha que me atender no horário que foi marcado, e aí ia lá e entrava aqueles chatos daqueles representantes na época, na década de 1970, né? Tá? E eu lembro disso certinho, porque mesmo desde criança que eu frequentava o mesmo hospital, né, que era o hospital lá da aeronáutica, então eu lembro direitinho e até tinha quando demorava, nós ficávamos lá num jardim de inverno que tinha tão lindo. Então tá, então vamos continuar isso. A atividade não é privativa do farmacêutico, tá? Ou seja, você não precisa ser farmacêutico ou não precisava ser farmacêutico para ser um propagandista, mas devido à necessidade do embasamento teórico para a divulgação de complexos mecanismos de ação dos medicamentos, abre muitas oportunidades para esse profissional. Também conhecido como representante farmacêutico ou consultor comercial, o trabalho desse profissional alia conhecimentos técnicos e habilidades de marketing e de relacionamento. Então, essa profissão, né, foi legalizada pela Constituição das Leis Trabalhistas CLT desde 1975 e a Lei 6.224, a profissão ganhou importância na proporção do crescimento dos laboratórios farmacêuticos e maior acesso da população de tratamentos médicos. Mas agora eu vou te falar uma coisa, isso daqui não é uma profissão, é uma função, tá? Por quê? Qual a diferença da profissão e da função? Profissão é o farmacêutico, que ele é formado e ele tem um diploma de farmacêutico. Representante é só uma função, porque o farmacêutico pode ter a função de representante ou qualquer pessoa que não seja farmacêutico pode fazer essa representação. Então, a diferença tem. Profissão é quando você se forma, tanto técnico, né, ou como faculdade, e função é aquela área em que você exerce o seu trabalho, ok? Bom, essa fonte foi do Carlos Nascimento, assessoria de comunicação do Conselho Regional de Farmácia aqui em São Paulo, né? E hoje, também, dia 5 de abril, é dia dos fabricantes de material para construção no Brasil e que dispensa comentários porque todo mundo sabe o que é material de construção, ok? Nós vamos agora para mais uma musiquinha do Paulo Coelho com o Raul Seixas, que Tu És o MDC da Minha Vida. Foi feita em 1975 e preste bem atenção nessa música, ela é muito bacana para você saber o que é MDC. Eu achei que
Eu falo aqui, eu não sou dona da verdade, eu faço uma pesquisa tanto na internet ou em livros que eu já tenho. E vocês podem argumentar, vocês podem complementar quando vocês forem ver esse vídeo. Vocês podem me dar mais informações, vocês podem me dar ideias. Olha, Débora, eu gostaria de saber sobre o Titanic. Ou, olha, Débora, eu queria saber quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo. Eu gostaria de saber como que faz sei lá, uma sopa, não sei. O que vocês quiserem perguntar, vocês perguntam, tá? Perguntem no YouTube, perguntem no Face, deem ideias de temas, apesar de eu já tenho muitos temas. A partir de alguns programas para frente, assim que eu tiver condições técnicas, na verdade, mas nada a ver com estúdio, as condições técnicas são minhas, né? Porque eu vou depender de outras pessoas. Vou fazer várias entrevistas a respeito de todas as situações. Eu vou falar para vocês do projeto do GLAP, que eu venho falando já desde o ano passado, que é o Grupo Local de Ação Política. Esse ano de 2018 nós começamos com essas ações, e essas ações elas têm tudo a ver com a SAVES, a Sociedade Amigos da Vila Sônia. Além de eu ser relações do GLAP, eu também sou coordenadora da comissão das associações de bairros de São Paulo inteira. Então, o que nós estamos precisando nesse GLAP? Nós estamos precisando de pessoas que tenham não só disponibilidade, mas que tenham vontade de fazer alguma coisa pela sociedade, né? De trabalhar nos bairros e cobrar os nossos vereadores, cobrar os nossos políticos, aquelas pessoas que devem fazer as coisas do nosso bairro, mas também eles não vão fazer sozinhos. Nós temos que nos mexer, nós temos que induzir a fazer, nós temos que informar a situação, como que está do bairro. Olha, tem um buraco em tal rua, liga para a prefeitura para saber aonde é que eles têm que arrumar. Olha, tem a calçada assim que ela está quebrada. Olha, tem muito mato aqui, aquela praça não tem iluminação, quebrou uma iluminação de uma rua, na rua X. Nem precisa fotografar, é só anotar e ligar na prefeitura, ou vocês entrem no site da prefeitura de São Paulo. Lá tem como vocês reclamarem, em aspas, né? Porque a gente não vai reclamar, nós vamos informar e eles vão providenciar. Existe um prazo para isso, existe um protocolo. A partir do momento em que vocês, aqui da região do Butantã, a partir do momento em que vocês tiverem esse protocolo, vocês podem inclusive me passar por escrito o protocolo por e-mail, deborahistorica@gmail.com, e eu providencio aqui a cobrança da prefeitura da Regional do Butantã para que eles façam, caso eles não tenham feito, ok? Então, por hoje, eu termino aqui. Eu gostaria que vocês ficassem com um pouquinho da música Deliverance, que é a música do Yanni, que eu selecionei para ser o fundo musical, a abertura, o fundo musical e o tchauzinho também para esse programa. Yanni é um compositor maravilhoso, é um compositor grego que aos 16 anos foi para os Estados Unidos. Aos 20 anos ele tinha uma banda chamada Camaleon, inclusive o baterista dele, que é fera, ele já fazia parte disso e ele faz parte da banda dele. O Yanni tem todo um concerto, então ele também, eu quero fazer também uma série das músicas dele, né? Ele veio para o Brasil, acho que foi em 2014. Eu fui no concerto dele, assim, eu estava nessa época, eu estava com dengue, minha filha e eu, mas é assim, é um concerto que vale muito a pena, são as músicas que valem muito a pena. Eu já divulguei várias vezes, eu já compartilhei vários vídeos dele, e é assim, é uma coisa que entra na alma da gente, tá ok? Então, pessoal, muito obrigada pela colaboração de vocês. Peço que não só deem um like, mas inscrevam-se no meu programa do YouTube, Débora Histórica, e me acompanhem, porque vocês vão ter muitas informações deliciosas
Participem também do programa, quando for ao vivo eu aviso, tá ok? Então,